Opa, fala pessoal, tudo bem? O Tesouro Direto pode ser a melhor oportunidade do ano e até da década. E não sou eu que estou falando isso não. Trouxe um convidado aqui no canal, Diego Hernandes. Tudo bem, cara? Tudo bem, Ricardo? Joia? Pessoal, o Diego, ele é economista, ele é analista de investimentos, também consultor pessoal. E a gente estava conversando outro dia e ele falou essa frase para mim. Ele falou que o Tesouro Direto pode ser a oportunidade da década desse momento. Então eu trouxe ele justamente para conversar conosco sobre isso. Realmente é um investimento interessante hoje. Totalmente, né? A economia é cíclica, né? As histórias se repetem e a gente vai vendo aí as oportunidades, né? A gente está vivendo aí uma oportunidade que a última vez que essa oportunidade chegou foi em 2015. Então é uma excelente oportunidade, com risco de crédito praticamente zero, né? A gente está emprestando dinheiro para o Tesouro, para o governo. Então é uma excelente oportunidade ali para ter ali uma posição forte na carteira para render ali frutos nos próximos 5, 10 anos. Olha, muito bom. Então, pessoal, a gente sabe também que tem vários tipos de títulos do Tesouro Direto. Hoje em dia até tem mais ainda, às vezes fica difícil o pessoal que está assistindo saber exatamente qual é o título, né? Porque Tesouro Direto a gente sabe que é um programa do Tesouro Nacional, são os ativos mais seguros do país, né? Os títulos públicos de qualquer país são o ativo mais seguro daquela economia, mas hoje a gente vai destrinchar um pouquinho mais quais as melhores oportunidades. Eu já faço o spoiler aqui que estamos falando do Tesouro IPCA, tá? Mas a gente vai explicar quanto isso pode render até o vencimento, como funciona essa marcação a mercado. O Diego ele traz essa experiência, né? Até isso que ele falou para mim esses dias, porque o Diego ele atende individualmente várias pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm uma alta renda, né? E está sendo um investimento muito procurado pelo pessoal que você atende, né? Inclusive vale até a gente explicar que o trabalho que o Diego faz, ele vai falar para vocês, é justamente desse atendimento individualizado, e a gente vai deixar um link na descrição para você preencher um formulário justamente para entrar em contato direto com o Diego, para ter esse contato mais próximo, né? Isso, nós somos da Ativa Investimentos, né? Somos uma consultoria de investimentos que a gente está ali lado a lado, né, do cliente, lado a lado das famílias, para construir um patrimônio de longo prazo, né? Nós somos consultores independentes, isso tem uma diferença muito grande no mercado. A gente não tem subordinação nenhuma a nenhum banco, a nenhuma corretora. Então, eu costumo dizer que a gente advoga pelo cliente, a gente está do mesmo lado da mesa do cliente. Então, os clientes trazem para a gente, né, a gente pede que o cliente ele terceirize toda a decisão financeira da vida dele, ele traga para a gente tomar essa decisão juntos. Então, a gente vai mostrar cenários, construir, né, projeções para que o cliente tome ali uma decisão bem embasada e com 100% de segurança de que o interesse, em primeiro lugar, o interesse dele. Muito bem. E, pessoal, a gente até trouxe aqui esse tema do Tesouro Direto, da renda fixa, justamente por isso, né? Eu acho que você identifica até, é uma curiosidade até isso aí, talvez a maioria das pessoas não saibam, mas conforme a pessoa vai tendo um patrimônio mais alto, sei lá, acima de 500 mil reais, acima de 1 milhão de reais, é comum procurar mais segurança, né? Até Exato. porque os aportes, eles não vão sendo mais tão significantes assim, né? Lembra daquela magia dos juros compostos? Então, lá para os seus clientes, você acaba indicando muito o Tesouro Direto também, além dos outros títulos, por causa disso, né? Porque alinha segurança e tem um potencial, nesse momento aqui, muito grande, né? Até de levar para o vencimento ou mesmo fazer a marcação. Exatamente. E se você, eu costumo dizer, se você tem um assessor e esse assessor nesse momento não colocou até então um tesouro direto na sua carteira, alguma coisa está errada, né? Lembrando que tesouro direto nas corretoras, quando o assessor faz a orientação, ele não ganha comissão nenhuma pelo tesouro direto. Então, existe uma propensão muito grande de um assessor de corretora não indicar para o cliente o tesouro direto. E é o ativo que nesse momento a gente vê maior oportunidade, né? O ativo bom é o ativo que ele te dá a chance de você ter uma rentabilidade extraordinária no futuro e também te dá a possibilidade de colocar muito. Porque você só consegue ter um retorno interessante que vai mudar a sua vida em um ativo que você consegue né, colocar uma quantidade mais expressiva naquele ativo, dado o tamanho da sua carteira. Então, o Tesouro, ele é esse ativo, ele tem um potencial de crescimento e tem a chance de você colocar um valor interessante. Muito bem. Então, a gente vai falar aqui, pessoal, do Tesouro IPCA+, e eu estava brincando com o Diego aqui, que na pior das hipóteses, vai trazer muito dinheiro para você no vencimento. E na melhor das hipóteses, você vai ganhar mais do que você espera com a marcação a mercado,
que a gente vai explicar também. E aí, para a gente já trazer alguns números, né, para ficar fácil de entender, bem o Diego já explicou aqui hoje, essa oportunidade 2025 está muito parecido com o que aconteceu em 2015 e em 2016 no Brasil. Vou até pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela, que eu procurei no Google, exatamente qual foi o melhor investimento de 2016. E foi o Tesouro Direto, que teve uma rentabilidade ali de mais de 47,8%. E isso pode estar se repetindo agora, tá? Então, Diego, para a gente começar, vamos falar um pouco do que aconteceu lá em 2015, 2016. Eu sei que você preparou um gráfico que mostra exatamente que a taxa de remuneração naquela época, muito próxima da de hoje, já trouxe bons ganhos para o investidor. Exato. Em 2015 a gente estava passando um cenário muito conturbado no país, do impeachment, né, de quem que iria assumir ali a presidência do país, e hoje os preços estão muito semelhantes a esse cenário de 2015. Porém, a situação econômica, nós economistas, né, um consenso geral de que ela não se assemelha no todo geral quanto a 2015, mas os preços estão muito próximos. Então a gente vê que existe essa simetria que deve ser aproveitada, né? Eu tenho uma situação que não está tão deteriorada quanto estava antes, essa situação se resolveu, dado que essa situação anterior se resolveu, a atual, que não parece ser tão crítico quanto a anterior, a chance de se resolver é muito maior e com isso a gente tem ali as oportunidades, né? Então, em termos de preços, Ricardo, a gente está olhando aqui, na época, em 2015, a gente tinha o Tesouro IPCA 2035, né? E olhando aqui em 2015, olha, antes de um estresse mais forte, ele estava ali uma taxa de IPCA mais 6, IPCA mais 6,15, bate IPCA mais 7,20, chega ali no ápice de 7,77, até bater ali em janeiro de 2016, IPCA mais 7,88. Está bem próximo o que está remunerando hoje, né? Exatamente. No final do gráfico. Exatamente. Então a gente olha em 2025, uma taxa muito próxima, né? Então, no melhor dos cenários, no final das contas, quando você compra um ativo nesse formato, você percebe que você está comprando na taxa máxima que você olha, né? Então, é uma taxa bem expressiva, bem atrativa que a gente encontra nesse ativo. Então, assim, a oportunidade está dada, né? O ativo, ele tem uma taxa bem expressiva e a gente acaba usufruindo dessa taxa. Agora, em termos de valores, né? O que significa comprar essa taxa IPCA mais 7? A gente foi bem honesto aqui no gráfico. Ninguém vai acertar essa taxa de 7,77 exatamente o dia que pegou a taxa máxima ou o dia que pegou a taxa máxima em 7,88. É difícil a gente acertar topos e fundos. O investidor que fica tentando acertar, ele fica sempre muito frustrado contra isso. Mas a gente fez um exercício com IPCA mais 7. Então, se eu tivesse comprado IPCA mais 7 lá em 2015, o que teria acontecido? E aí a gente volta para esse segundo gráfico aqui. Então, o investidor ele sai de 2015, ele comprou IPCA mais 7, a gente fez um aporte aqui de R$100 mil. E aí, ele fica aqui batendo com o CDI até março de 2016. Após esse momento, né, as coisas na economia vão se resolvendo, e aí ele chega aqui, olha, quase 200% de ganho, 190%, enquanto o CDI bateu 47% de ganho, ou seja, 3 vezes, né, mais de 3 vezes o CDI, quase 4 vezes o CDI, comprando um tesouro IPCA mais 2035 nessa ocasião e na ocasião de hoje 2050. Então é uma excelente oportunidade para o investidor que quer, né, ter uma carteira bem rentabilizada. A gente sabe que o tesouro é um recurso que os fundos institucionais colocam bastante recurso, então assim que as condições forem melhorando, a marcação ao mercado acontece. Muito bem, e agora, pessoal, além da gente explicar mais sobre a marcação ao mercado, que o Diego também trouxe uma planilha, que isso eu não vi ninguém mostrar na internet não, tá? Que a gente consegue ver exatamente, mudando a taxa do título daqui para o futuro, quanto que você ganharia. Por exemplo, lá em 2016, foi 47% no ano. Exato. Agora, numa simulação que a gente vai fazer, pode chegar a 37% no ano, aproximadamente. Isso com marcação ao mercado, tá? Mas antes da gente falar da marcação ao mercado, eu vou colocar aqui na tela também uma simulação onde você leva esse título até o vencimento. Então, você já está vendo aqui, eu estou no site oficial do Tesouro Direto, tá? Quando eu coloco em simular, eu pego esse título, Tesouro IPCA mais 2050, e nessa simulação eu vou colocar um aporte inicial de R$100 mil. Aqui no site ele não deixa
eu colocar aporte zeros durante os próximos meses. Então, eu vou colocar mais R$ 10 por mês. Mas veja o resultado levando até o vencimento. A gente está falando de R$ 1.172.000. Ou seja, esse seu dinheiro ele se multiplicou muito, porque esse título está com uma taxa muito alta. E aí o que eu costumo falar? Que isso é a pior das hipóteses. Totalmente. Né? Porque você levar até o vencimento de 2050, você não está fazendo nada. Você simplesmente colocou um título de renda fixa para render para você. Então, é por isso que é uma assimetria, porque no pior dos resultados, você vai pegar esse valor que você está pré-acordando. E qual seria o melhor dos resultados? Quando a gente fala da marcação a mercado. E é isso que o Diego vai explicar aqui para a gente. Também vai mostrar o gráfico na tela que ele preparou, porque justamente mostra fácil da gente entender em números. Exato. No pior dos resultados, sem uma estratégia ativa, a gente tem um resultado muito bom. E com uma estratégia ativa, você pode ter um resultado excelente, né? Um resultado que você consegue aumentar bastante o seu patrimônio. E tem até um compromisso aqui, né? Se quem está assistindo o vídeo ainda está confuso com o que significa marcação mercado, essa planilha que eu trouxe aqui é uma planilha que eu utilizo para os meus clientes para explicar o que é marcação mercado. E a ideia é que 100% das dúvidas em relação à marcação mercado sejam cessadas aqui. Então, nessa planilha, a gente fez uma simulação comprando um Tesouro IPCA 2050, R$ 100.000, dá uma quantidade de 79 quantidades. A taxa que a gente coloca como projeção é uma taxa de 5% para IPCA e o juro real, né, que é a taxa que a gente está comprando, é o IPCA 2050 e IPCA mais 7. Então, nessa simulação aqui, a pessoa entrou lá no site do Tesouro Direto, ele olhou Tesouro IPCA mais 2050, remunerando IPCA mais 7. Exatamente. Essa é a simulação. Exatamente. Uma taxa bem tranquila, bem pé no chão para fazer a compra, né? A taxa vigente atual. Então o cliente compra lá R$ 100.000. Nós temos aqui, inclusive na visão gráfica, duas colunas. Uma coluna que a gente chama de, em termo técnico de mercado, de accrual, que é basicamente a apropriação de juros que você tem desse ativo. Então, ora, se eu comprei um ativo, né, que a taxa é IPCA mais um juro de 7, então o IPCA que eu tiver durante o período, mais 7% vai ser a remuneração do meu papel. Se eu não houvesse a possibilidade de vender esse papel no mercado. Como existe a possibilidade de vender esse papel a qualquer momento no mercado, aí surge o termo marcação a mercado, ou seja, eu tenho um papel que ele sobe, né, inflação mais 7. Em algum momento no mercado, se existe a minha necessidade, tanto financeira quanto estratégica de vender papel, aí eu vou ter o preço de mercado pagando pelo meu papel. Então, essas duas colunas, accrual e accrual mais marcação a mercado, estão iguais. Por quê? Porque eu não dei nenhum efeito de marcação a mercado aqui, está efeito zero. À medida que eu vou dando movimento ao mercado, essas colunas vão se diferenciando e a gente consegue olhar essa diferença aqui no gráfico. Então, vamos supor que o IPCA, se eu comprei o Tesouro IPCA mais 7 e em um mês ele vira IPCA mais 6, ou seja, ele cai 1%, o efeito de marcação a mercado é esse. Olha. Eu comprei, paguei R$ 100.000 em maio de 2025, no mesmo mês eu vou ter ali 16% de ganho. Né? Que é essa marcação. Exatamente, R$ 100.000 já vira R$ 116.000. E à medida que essa taxa vai caindo, né, existe um consenso coletivo de que a taxa de equilíbrio no Brasil, o IPCA mais, né, o valor seria 5%. Então, toda vez que você distancia desse 5%, você sai do IPCA de equilíbrio. Então, a gente está aí 2% acima do IPCA. Até por isso se torna uma oportunidade, né? Exatamente. Porque é raro você encontrar um título do Tesouro remunerando IPCA mais 7. Totalmente. É muito raro. Então, no gráfico histórico que a gente olha, isso aconteceu faz 10 anos. Então, é uma excelente oportunidade. E caindo, né, esse IPCA mais, caindo 2%, voltando para IPCA mais 5%, a gente está falando de um ganho aqui de 32% só de marcação ao mercado, mais a apropriação de juros. Né? O que você comprou o ativo e o ativo dormiu na sua carteira, cada dormidinha que o ativo dá, ele te dá um dia de IPCA e um dia de juro real, um dia desses 7%. Então, essa é uma excelente oportunidade para marcação ao mercado e carregar um título com bastante crédito, né, bastante credibilidade no seu portfólio. Então, galera, olha só que interessante esse gráfico, agora olhando com números. Então, se simplesmente esse consenso voltar para um IPCA mais 5,
essa pessoa vai ganhar 32%. E essa rentabilidade, pessoal, a gente não pode garantir nem prever, mas 32% poderia ser em um ano, por exemplo, né? Ou 2 ou 3. Enfim, a ideia aqui é mostrar essa simetria que você pode carregar esse título até o vencimento e ter um retorno bom, ou se as condições de mercado voltarem para algo mais habitual, você ganha de novo com a marcação a mercado. Exato. Assim, a marcação a mercado ela não é única e exclusiva para tesouro direto. Mas aí, onde estão as diferenças? Você fala, poxa, mas eu posso comprar um CRI, um CRA, uma debênture, uma taxa pagando IPCA mais 8, IPCA mais 9, limpo de imposto. Porém, aí o grande ponto é, quando você sai antecipadamente, né, você faz um resgate antecipado de um crédito privado, um CRI, uma debênture, invariavelmente a corretora, né, ou para você conseguir acessar o mercado secundário, ela vai te morder um pedaço da sua rentabilidade. Então, o Tesouro... E o Tesouro Nacional, ele funciona todo dia útil. 0,12 é o spread de saída, então já é sabido quanto que você vai ter de spread de saída. Então, para a marcação a mercado, o ideal é o Tesouro, né? Sim, ele é o ideal porque você sabe o quanto que vai ter de spread naquela saída. Uma debênture, um CRI, um CRA, também existe efeito de marcação a mercado, mas na hora que você vai dar a saída, pode ser que não tenha liquidez para aquele papel, pode ser que o spread de crédito, aí já é um outro assunto, mas a condição de liquidez ou de financiamento da empresa seja uma condição deteriorada também, e existe o risco de crédito da própria empresa. Então, assim, o Tesouro é a melhor estratégia para a gente pensar em marcação a mercado e fazer um evento desse de estratégico. Muito bom. Então, pessoal, vocês viram que o Diego entende bem aqui do assunto, né? E por isso, mais uma vez, que eu digo que a gente vai deixar o link na descrição, porque a agenda dele é bastante cheia, né? Porque esse trabalho individualizado com os clientes, por exemplo, é algo que eu não tenho, né? Eu converso muito com vocês aqui na internet, mas muita gente quer um contato individualizado. E o trabalho que o Diego faz é exatamente assim, né? É um trabalho muito valioso, justamente porque tem toda a expertise que ele tem, mais esse acompanhamento, enfim. É uma gestão de patrimônio mesmo. Por isso até que acaba sendo mais interessante para aqueles clientes que têm um pouco mais de recurso, um patrimônio maior, ou tem um aporte mensal alto, né? E por isso que tem esse formulário, justamente porque quem se encaixar nesse perfil pode ter esse atendimento do Diego. Exato, a gente está à disposição para ajudá-los, né, nas tomadas de decisões. É só entrar em contato com a gente que a gente vai ajudar bastante. E é uma pessoa que eu confio 100%, vocês podem conversar com ele também. Diego, obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo. Valeu. Um abraço, gente, e até mais.